Imagine que o seu sucesso financeiro não é medido pelo que entra na sua conta todo dia 5, mas pelo que para de sair dela sem o seu consentimento. A verdade brutal, aquela que a maioria dos profissionais bem remunerados evita encarar diante do espelho, é que você não está construindo um patrimônio. Você está apenas gerenciando um fluxo de caixa que pertence aos outros. O segredo de Charlie Munger para a riqueza nunca foi uma fórmula matemática complexa de Wall Street, mas um limite simples e implacável, 30%. Se o custo de manter sua moradia e seu transporte consome mais do que 30% da sua renda bruta, você não é um investidor, você é um escravo de luxos invisíveis que devoram o seu tempo antes mesmo de ele se tornar dinheiro. Viver bem tornou-se sinônimo de gastar tudo o que se ganha para sinalizar um status que você ainda não possui de fato. É a tese do suicídio financeiro em câmera lenta. Pense na sua vida financeira como um navio com o casco furado. Você pode ter o motor mais potente do mercado, uma carreira brilhante, um bônus gordo, um aumento recente. Mas se o casco estiver cheio de centenas de pequenos furos de conveniência e status, toda a potência do seu motor será desperdiçada apenas bombeando água para fora para evitar o naufrágio. O objetivo deste vídeo não é te dar uma dose vazia de motivação, mas entregar um mapa prático para tapar esses furos e permitir que seu navio finalmente ganhe velocidade de cruzeiro. Antes de você cruzar o marco da estabilidade, existe um mecanismo silencioso que destrói as pessoas sem que elas percebam, transformando cada aumento de salário em uma nova corrente de dependência. Se você não entende como a inflação de conforto funciona, você passará a vida inteira correndo para ficar no mesmo lugar, exausto e vulnerável. O que acontece nos bastidores das escolhas da classe média é um dreno de liberdade que começa muito antes do primeiro boleto vencer. Vou te mostrar agora como esse inimigo invisível se manifesta no seu dia a dia e por que ele é muito mais caro do que você imagina. Você acorda em um bairro de elite, cercado por paredes que custam 60% do que você produz. O upgrade para esse imóvel foi justificado pela qualidade de vida, mas o impacto prático foi o aumento do condomínio e 1 hora a mais de trânsito que agora rouba seu tempo de estudo ou lazer. Na garagem, o SUV do ano brilha, comprado sob o pretexto da segurança da família, mas que na verdade dobrou o valor do seu seguro e do IPVA, evaporando o aporte mensal que deveria construir sua liberdade. No dia a dia, a conveniência assassina assume o controle. Você paga caro para comer fora todos os dias porque não tem tempo, gastando em 30 dias o equivalente a um curso de especialização que dobraria seu valor de mercado. É um ciclo de fadiga onde você gasta para aliviar o estresse de trabalhar para pagar o que gastou. A pressão não para aí. Você assina 5 streamings diferentes por puro hábito, embora só tenha energia para assistir a um antes de desmaiar de cansaço, gerando uma paralisia de decisão que é o juro invisível da sua desatenção. Nas festas, você usa roupas de marca para impressionar pessoas de quem você nem gosta, sacrificando sua autenticidade e seu saldo bancário em um altar de vaidade vazia. Até o cartão de crédito vira uma armadilha. Você gasta impulsivamente apenas para bater uma meta de milhas, esquecendo que o custo do produto é infinitamente maior que o benefício do ponto. Esse é o inimigo invisível, a inflação de conforto, que cobra juros diários da sua paz. Você sente o peso da gravidade te puxando para baixo e agora eu vou te mostrar exatamente como esse mecanismo físico funciona. A física da sua conta bancária obedece a uma lei implacável chamada gravidade do custo fixo. Imagine o seu estilo de vida como a massa de um navio. Quanto mais pesado é o seu custo de vida. Aquele condomínio caro, a parcela do SUV, as assinaturas automáticas. Maior é a força da gravidade que te prende ao chão. Para esse navio sequer começar a se mover, você precisa de uma propulsão de renda hercúlea apenas para não afundar. O problema da classe média não é a falta de motor, mas o excesso de carga. Se o seu custo fixo consome 70% do que você ganha, você está operando em um sistema de alta fricção, onde cada real de aumento é imediatamente sugado pelo atrito de novas conveniências, impedindo que você atinja a escape velocity, a velocidade de escape necessária para romper a atmosfera da sobrevivência e entrar na órbita da riqueza. Entenda o sistema. Sua renda é a entrada, mas os pequenos furos no casco são vazamentos de energia vital. Esforço puro não basta se você não possui o motor certo e, acima de tudo, proteção contra o arrasto aerodinâmico do status. Antes de atingir o marco dos 30%, sua prioridade absoluta deve ser a defesa e o acúmulo.
Cada centavo economizado não é uma privação. É a redução da massa que permite ao motor empurrar o navio para frente com menos esforço. Depois que você estabiliza o custo fixo abaixo desse limite crítico, a lógica muda para posicionamento e consistência, pois o sistema para de lutar contra você e começa a trabalhar a seu favor. Sem essa blindagem no casco, você é apenas um passageiro de luxo em um barco que faz água. A regra é simples. Se a manutenção do que você possui exige que você trabalhe 25 dias por mês apenas para pagar as contas do mês passado, você não possui bens. Os bens possuem você. A eficiência do seu sistema financeiro é medida pela distância entre o seu teto de gastos e o seu piso de ganhos. Quanto maior esse espaço, menor é a turbulência e maior é a sua capacidade de manobra diante das tempestades do mercado. O que a maioria chama de viver bem é, na verdade, um estado de tensão constante mascarado por estofados de couro e assinaturas premium. Agora que você entende a física do dreno, vou te mostrar a primeira grande virada que acontece dentro da sua mente, algo que chamamos de modo estratégia. Quando você finalmente decide tapar os furos do casco e dominar o número-chave de 30%, você entra no que Charlie Munger chamava de modo estratégia. A virada não é apenas bancária, é uma mudança química no seu cérebro. Você deixa de ser um animal acuado pelo próximo boleto e recupera o seu poder de recusa. Imagine o experimento entre Marcos e Tiago, dois gerentes que ganham os mesmos $15 mil. Marcos mora no bairro da Moda, dirige um SUV financiado e paga a escola mais cara da cidade. O custo fixo dele é de 90%. Tiago vive em um bairro funcional, mantém um carro seminovo quitado e escolheu uma escola excelente, mas sem grife. O custo fixo dele é de 30%. O excedente de Tiago não é apenas dinheiro parado, é oxigênio mental que Marcos não possui. A pressão real acontece quando surge uma oportunidade única, um terreno em leilão por metade do preço ou uma sociedade em uma franquia promissora. Marcos, o prisioneiro de luxo, nem consegue olhar os números. Ele não tem liquidez, ele está preso às paredes da própria casa e ao status que precisa manter para os vizinhos. Ele sente uma inveja silenciosa e descarta a chance dizendo que é muito arriscado, quando, na verdade, o risco é a vida que ele leva. Tiago, com o cérebro liberado da urgência, analisa a proposta com calma fria. Ele tem a reserva de emergência e o capital acumulado. Ele faz o investimento porque tem o poder de dizer sim para o futuro, enquanto Marcos é obrigado a dizer sim para o seu patrão pelo resto da vida. O que muda nesse limiar não é o seu status social perante estranhos, mas a sua dignidade e a sua capacidade de negociação. O modo estratégia permite que você tome decisões baseadas na lógica de longo prazo, e não no medo do curto prazo. Enquanto a classe média padrão está preocupada em como vai pagar a próxima parcela da viagem de férias, quem adotou a mentalidade Munger está calculando como comprar mais tempo e mais liberdade. A maior sofisticação do ser humano é a simplicidade que permite a paz. Agora que você entendeu a mudança interna, prepare-se para a virada matemática, onde os números revelam a brutalidade da diferença entre quem consome e quem constrói. A matemática da liberdade é fria e não aceita desculpas. Imagine o custo real de um SUV de $150 mil. Para a maioria, o preço é a parcela. Para o investidor, o preço é o custo de oportunidade. Esse valor, rendendo modestos 10% ao ano, gera $15 mil anuais, ou $1.250 por mês, sem contar a depreciação e o seguro. Na prática, esse carro custa $3 mil mensais de liberdade perdida. É aqui que entra a regra dos 200. Cada $1 que você corta do seu custo fixo mensal equivale a $200 que você não precisa ter acumulado para sustentar esse hábito para sempre. Se você elimina $500 em assinaturas e desperdícios, é como se tivesse acabado de ganhar $100 mil em patrimônio investido. Essa é a base crítica que separa os amadores dos estrategistas. A diferença entre a base pequena de Marcos e a base crítica de Tiago é brutal. Mesmo que ambos consigam o mesmo retorno percentual em seus investimentos, o impacto na vida de Marcos é irrelevante, pois ele investe as sobras das sobras. Tiago, ao manter seu custo fixo em 30%, possui um parceiro invisível, o capital. No início, esse parceiro é discreto, mas conforme os aportes são automatizados sob uma base de gastos baixa, ele começa a trabalhar mais do que o próprio Tiago. Em poucos anos, o rendimento dos ativos de Tiago supera o seu custo de vida funcional. Esse é o momento da massa crítica,
onde o trabalho deixa de ser uma obrigação de sobrevivência e se torna uma escolha de posicionamento. O segredo de Munger não era ganhar mais, era reter mais para que o tempo pudesse agir. Enquanto a classe média usa a regra de 72 para calcular quanto tempo levará para pagar o financiamento da casa, o investidor a usa para ver seu patrimônio dobrar. Cada decisão de consumo antes do marco dos 30% é um ataque direto ao seu futuro eu. Se você entende que a sobra não é lazer, mas matéria-prima de liberdade, você parou de cavar o próprio buraco. Mas cuidado, porque é exatamente no momento em que os números começam a brilhar que surge o maior perigo de todos, o grande filtro, onde a maioria das pessoas joga tudo o que construiu no lixo. O grande filtro é o momento em que você finalmente começa a ver a luz no fim do túnel e o seu cérebro, viciado em recompensas imediatas, tenta te auto-sabotar. A armadilha principal é a psicologia do aumento salarial. Você recebe uma promoção, o bônus cai na conta ou o seu negócio decola, e a primeira reação instintiva é trocar o carro ou financiar uma casa maior para celebrar a conquista. Esse é o erro fatal que reseta o cronômetro da sua liberdade. No momento em que você infla o seu padrão de vida para acompanhar a nova renda, você destrói o núcleo do seu navio e volta para o fundo do poço, agora com correntes mais pesadas e caras. A tentação de comprar um relógio de luxo ou uma viagem financiada é o canto da sereia que mantém a classe média trabalhando para os bancos até os 70 anos. Não ignore o efeito caranguejo, as pessoas mais próximas de você. Amigos, colegas e até familiares serão os primeiros a te pressionar. Quando eles virem que você ganha bem, mas mantém um custo fixo de 30%, eles vão ridicularizar sua escolha, chamando sua frugalidade estratégica de pão-durismo, ou perguntando por que você não aproveita a vida. O custo oculto de ceder a essa pressão é a perda da sua integridade financeira. Se você gastar para agradar quem não paga suas contas, você afunda o navio de todos que dependem de você. Lembre-se da regra de sobrevivência de Munger. Esse dinheiro acumulado não serve para recompensar o seu passado cansativo, ele serve para comprar o seu futuro livre. O status é uma dívida que você paga com os anos de vida que ainda te restam. Agora o plano tático. O blueprint para reduzir seu custo de vida sem perder qualidade de vida. Para sair da inércia e dominar o número-chave de 30%, você precisa de um blueprint tático dividido em duas frentes. A armadura, que protege sua base, e os soldados, que expandem seu território. A armadura é a sua defesa implacável. A regra de ouro é viver com 50% do que você ganha, independentemente do valor nominal, destinando o restante para a conta de compra de liberdade antes de pagar qualquer boleto. O primeiro passo é a auditoria de danos. Identifique seus 3 maiores custos fixos e reduza-os em 15% imediatamente. Renegocie o aluguel, reduza o plano de dados ou troque o carro financiado por um quitado. A meta é criar um excedente sagrado que suporte o seu orçamento de prazer, que deve ser limitado e pago exclusivamente em dinheiro vivo. Quando o papel acaba, o prazer da semana acaba. Os soldados são a sua força de ataque. O segundo passo é automatizar a retenção, enviando o diferencial economizado para ativos de baixa fricção, como Tesouro Direto ou ETFs, transformando o capital em um funcionário que nunca dorme. O terceiro passo é o turbo de risco assimétrico. Use uma pequena parte da sua sobra para investir em habilidades, certificações ou um side hustle, onde a perda é limitada ao valor investido, mas o ganho potencial é exponencial. Sua rotina semanal de progresso é simples. Todo domingo, faça uma auditoria do extrato bancário. Verifique onde houve furo no casco e ajuste a rota para a semana seguinte. Se você não mede o vazamento, você não controla o navio. Para garantir que a armadura não seja perfurada, você deve seguir a Death List. As proibições fatais. É proibido parcelar qualquer coisa que perca valor, roupas, eletrônicos ou jantares. Se não tem o dinheiro à vista, você simplesmente não pode ter o objeto. É proibido comprar por impulso em promoções. Se você não precisava do item antes do desconto, o gasto é 100% inútil. E, acima de tudo, é proibido seguir influenciadores de ostentação que são pagos para fazer você se sentir inadequado e gastar o que não tem. A alternativa segura é focar na utilidade e na durabilidade. Agora, entenda que a última parte desta jornada não é sobre os números, mas sobre o dividendo que o dinheiro não pode imprimir. Riqueza real não é o que você exibe na garagem, mas o dividendo invisível que o dinheiro compra. O sono tranquilo, a baixa do cortisol e a dignidade de não precisar baixar a cabeça para ninguém.
É o que Charlie Munger chamava de FU Money, a capacidade de manter sua integridade ética e decidir o que fazer com o seu tempo porque você não depende financeiramente do próximo fechamento de mês. Quando seu custo fixo está travado em 30% e sua base de ativos sustenta sua vida, o trabalho deixa de ser uma sentença e se torna uma escolha de impacto. A maior ostentação de um homem livre não é a marca do seu relógio, mas a sua biblioteca e a sua agenda vazia de compromissos obrigatórios. Nesta jornada, saímos do navio furado da classe média, onde cada aumento de salário era um novo dreno, para o mecanismo da física financeira, onde a baixa gravidade do custo fixo permite a velocidade de escape. Vimos a virada psicológica do modo estratégia, a comparação brutal entre Marcos e Tiago e a matemática implacável da regra dos 200. Passamos pelo grande filtro das tentações sociais e estabelecemos o blueprint da armadura e dos soldados. Agora, você tem o mapa e as ferramentas para parar de trabalhar para os bancos e começar a fazer o sistema trabalhar para você. O luxo que você não pode manter se perder o emprego amanhã é, na verdade, uma prisão disfarçada de conforto. Charlie Munger dizia que a primeira regra para ficar rico é não retroceder. Quero que você firme um contrato com o seu eu do futuro agora mesmo. Escreva nos comentários qual é o furo no casco específico que você vai tapar ainda hoje. Seja direto, vou cancelar a assinatura X, vou renegociar o contrato Y ou vou vender objeto Z. Faça o seu compromisso público aqui embaixo e volte daqui a um ano para responder ao seu próprio comentário e ver o quanto de liberdade você comprou. Lembre-se, gastar dinheiro para mostrar às pessoas quanto dinheiro você tem é a forma mais rápida de ter menos dinheiro. Agora o seu novo modo de vida começa.